Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prof. Carla Bruno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, a avaliação ela corresponde a um dos componentes do processo do ensino-aprendizagem, que busca comparar o que foi adquirido com o que se pretende alcançar. A avaliação ela deve estar a serviço da formação do estudante e não o inverso. Os resultados das avaliações elas devem necessariamente servir como ponto de partida para uma reflexão aprofundada. Ela deve respeitar o ritmo de aprendizagem de cada estudante e focar no que mais importa, que é a aprendizagem. Quando nós falamos em avaliação do rendimento escolar, deve-se pensar em um caráter mais amplo do que apenas o de verificar os objetivos propostos que estão sendo alcançados ou não. Ela deve servir também como um importante meio para acompanhar a evolução dos estudantes. Avaliar é interrogar e interrogar-se. O que diz a BNCC sobre a avaliação? Construir e ampliar procedimentos de avaliação formativa, de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. A avaliação formativa ela é realizada durante todo o processo de ensino-aprendizagem para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. Assim, a função formativa proporciona, tanto para professores quanto para os estudantes, as informações necessárias para corrigir possíveis dificuldades de aprendizagem, estimulando todos a continuarem a se desenvolver. Esse tipo de avaliação busca medir o desempenho escolar dos estudantes, porém, fugindo da forma tradicional, contrária à concepção classificatória. O conceito de avaliação formativa considera o aluno como parte indispensável do processo de ensino e aprendizagem. Para avaliar, é necessário ter critérios. Os critérios de avaliação devem acompanhar o processo educativo, determinando o encaminhamento da avaliação nesse contexto escolar. Ele serve também de apoio ao planejamento. Lucchesi considera que não é possível uma decisão sem um diagnóstico, assim como não é possível um diagnóstico sem uma consequente decisão. Ou seja, o ato de verificar permite conhecer por meio de dados o objetivo da investigação e a qualificação desses dados leva a uma intervenção. Segundo as diretrizes da BNCC, é preciso se atentar a 3 pontos. Primeiro, assegurar uma análise global e integral do estudante, ou seja, considerar, além de conteúdos, as competências e habilidades pretendidas para cada etapa. Segundo, levar em conta os contextos e as condições de aprendizagem. O que isso significa? Identificar as características do estudante e suas especificidades, demandas pedagógicas, além dos conhecimentos prévios. E terceiro, promover o protagonismo dos estudantes, assegurando que eles se apropriem da medida da sua atuação no processo de ensino-aprendizagem. Nós temos também os instrumentos de uma avaliação formativa. Que instrumentos são esses? Nós temos provas escritas, como todos já conhecem, que têm o objetivo de avaliar a capacidade de compreensão, interpretação e expressão desse estudante sobre um conteúdo apresentado. Produções orais vão além das provas orais. Elas podem considerar debates mediados, rodas de conversa, saraus, por exemplo, questionários ou lista de exercícios,
comumente percebido como formas de fixação e aplicação de conteúdos já estudados, podendo ser trabalhados como uma maneira de sintetizar os assuntos que foram trabalhados. Produções ou trabalhos individuais. Ela permite um acompanhamento mais próximo desse processo de cada estudante, possibilitando observações das particularidades e dificuldades individuais. Produções ou trabalhos coletivos. Essas práticas estimulam o diálogo e o compartilhamento de ideias. Seminários permitem ao professor avaliar a capacidade de argumentação e o posicionamento crítico dos estudantes. Autoavaliação é um dos eixos centrais para o estímulo da formação socioemocional desse estudante. Observar o próprio desempenho estimula o conhecimento de si mesmo e potencializa as relações com os demais. Outro modelo pode ser avaliações entre os pares. Além de aumentar a interação entre esses estudantes, a avaliação entre pares ela estimula a cultura do feedback e ajuda o estudante a lidar melhor com as suas críticas. Observação do desempenho. O professor pode observar como os estudantes se organizam e que informações que relacionam para elaborar soluções para os problemas apresentados. Dramatizações e encenações é uma excelente abordagem para apoiar o aprendizado de conteúdos atitudinais, estimulando a capacidade de expressão. Portfólios é uma coleção organizada de trabalhos produzidos pelos estudantes ao longo de um determinado período, demonstrando a trajetória dessa aprendizagem. Relatórios são registros e análise de um contexto, apresentando a reconstituição das situações vividas por esses estudantes. Produções audiovisuais, como vídeos e animações, são práticas que aliam os recursos tecnológicos à mobilização de conhecimentos para a realização de algumas tarefas. É muito importante que cada atividade seja sempre acompanhada de um registro reflexivo do professor, alinhado aos critérios pré-estabelecidos, como nós já falamos anteriormente. A avaliação formativa, ela abre espaço para práticas integradas. Cada atividade precisa estar acompanhada de um registro reflexivo do professor, com comentários sobre a interação dos estudantes com essas atividades, seus avanços e as suas dificuldades. São esses registros que farão da avaliação um verdadeiro sucesso. Por hoje, pessoal, era isso. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários aqui embaixo.